Olá, meus queridos, paz e bem, aqui é a Dayana e hoje eu quero falar sobre uma das maiores dores, né, que o ser humano pode passar na vida. Então, são duas dores que eu vou estar falando hoje aqui nesse vídeo. E também vou falar para você como que você consegue superar essas dores, né? Então, essas dores, elas são a dor da traição e a dor do abandono. E aqui na palavra de Deus, a gente tem um grande exemplo assim de alguém que passou por essas duas dores, que foi José do Egito. Ele passou pela dor do abandono e ele passou pela dor da traição, porque os irmãos dele abandonou ele, traíram ele, né, e abandonou ele num poço. Inclusive, teve um dos irmãos ali que queriam matar José, né? Ah, vamos matar ele. Aí eles ficaram ali decidindo o que ia fazer e depois decidiram que ia jogar ele no poço, né? E abandonaram ele lá. Depois tiraram ele do poço e venderam ele como escravo. Então, assim, o irmão deles, né? José era irmão deles. E tudo isso porque José teve um sonho onde ele viu os irmãos dele se prostrar perante ele, né? E ele contou para os irmãos esse sonho, né? Então os irmãos eles ficaram com inveja e decidiram fazer isso com José. E assim, mas o que eu quero dizer aqui para você que está aqui nesse vídeo, né? Que de repente já passou por isso, pelo abandono, pela traição, e que de repente tá aí sem saber o que fazer, de repente você tá querendo desistir de tudo, né? De repente já pensou até em desistir da vida por conta disso. Então eu quero te dizer o seguinte, não desista. Você pode ter certeza que assim como Deus ele agiu na vida de José e ele fez José dar a volta por cima, ele vai fazer você também dar a volta por cima, porque o nosso Deus ele é justo e tudo que acontece debaixo desse céu ele vê. Então ele vê a humilhação que fizeram com você, ele viu a traição que te fizeram, ele viu o abandono que te fizeram passar. E assim, no momento dele, ele vai agir. Disso você pode ter certeza. E assim, eu já passei por isso, né? Quando eu era criança, eu fui a primeira que eu fui abandonada na infância pelo meu pai, que nunca assumiu a paternidade comigo, né? Então, eu nunca tive aquela presença de pai, né? Aquele cuidado de pai, nunca tive isso, porque meu pai, quando ele largou minha mãe, eu tinha acho que uns 4 anos de idade, eu era muito novinha, né? Era uma criança, então eu não tinha essa presença de pai. E aí, só que desde quando eu assim, tive um pouco de noção, eu sempre olhava a questão da paternidade como Deus, né? Eu sempre via Deus como meu pai. E isso me ajudou também a superar um pouco essa falta, né, do pai ali presente na minha vida. E depois de adulta, né, eu já fui abandonada algumas vezes em relacionamentos e já passei também pela dor da traição, né? Inclusive, quando eu tenho duas filhas, a mais velha tem 18 anos. Quando ela estava com 2 meses, eu descobri uma traição, que estava sendo traída ali no meu relacionamento, né? E assim, é uma dor que somente quando a gente está com Deus que a gente consegue, assim, passar por essa dor com mais facilidade. Porque, assim, parece que o chão se abre. Parece que o chão se abre na nossa frente, que a gente quer se afundar ali naquele chão, né? Parece que a gente está afundando. E assim, é horrível. É como se fosse assim, é uma dor que vai além do nosso corpo, né? É uma dor que é como se uma pessoa estivesse assim, rasgando a nossa alma. É uma dor que não tem assim como descrever, é terrível, né? Assim, eu lembro que até quando eu passei por isso, que minha filha era novinha, né, 2 meses, eu lembro que eu não, assim, minha vontade era de morrer, mas eu não pedia para morrer porque eu olhava para ela e de alguma forma ela, minha filha, me dava forças, né, através de Deus. Deus, na verdade, assim, através dele eu tinha força ali na minha filha, né, então, assim, é muito difícil passar por isso, mas Deus, ele olha pra gente, né, ele se compadece. E assim, o que acontece, igual quando eu estava falando aqui com vocês de José, que passou por isso, os próprios irmãos que traíram José e que abandonou ele, que vendeu ele como escravo, depois futuramente precisaram de José.
Então, assim, José, ele passou ali por aquela situação que não era justa, né? Ele ficou preso injustamente, além depois de ele ter sido vendido como escravo, a mulher de Potifar, que queria ficar com José, né? Queria ali ter relações com José, e ele não quis, ele foi fiel a Deus, então ela se revoltou e ela pegou e acusou José, falando que ele queria manter relações com ela, mas era mentira. Na verdade, era ela que queria ter relações com ele. E o Potifar acreditou em quem? Na mulher dele. Então, mandou jogar José no fundo da prisão. E, gente, naquela época, a prisão não era igual as prisões de hoje em dia, né? Que hoje tem os direitos humanos, né? Hoje tem toda uma, uma equipe de pessoas que assistem aí, assim, os presidiários, né? Então, qualquer coisa que eles julgam como desumano, eles vão lá e bate de frente com a justiça, né? Porque aquilo ali não pode, né? Então, tem a proteção, né? Tem os direitos humanos. E naquela época não tinha isso. Então, naquela época, a prisão eram frias, escuras, com muitos ratos, né? Então os presidiários, eles dormiam ali em meio a ratos. E José ficou muitos anos preso, tá? Naquela situação ali, assim, por um crime que ele não cometeu, e ele poderia ter feito o quê? Ele poderia até ter se revoltado contra Deus, né? Mas ele não perdeu a fé. Então, assim, e o que ele falou? Ele fez amizade com o copeiro do rei, e ele interpretava sonhos, José, né? Então ele falou com o copeiro, né? Lembra-se de mim quando você estiver com o rei, né? Quando estiver lá na presença do rei. E aí, o que Deus fez, né? Para poder tirar José daquela situação na hora certa, porque Deus estava preparando José para o futuro, né, que ele tinha para José, daquele sonho que José tinha, que os irmãos iam se prostrar perante ele, né? Então Deus deu um sonho para o faraó que ninguém conseguia decifrar esse sonho. Não tinha mago lá no Egito que conseguia decifrar esse sonho. E aí o copeiro falou, tem um presidiário que ele interpreta sonhos. Então o faraó mandou chamar José. E José foi e interpretou o sonho do faraó. E aí o que o faraó fez? Gente, quando Deus ele quer honrar uma pessoa, ele cria até situações que não existem para poder honrar essa pessoa. E aí o faraó deu para José um cargo que nem existia naquela época. Então foi naquela época que começou a ter o cargo de governador, porque naquela época não tinha esse cargo. Então o faraó ele fez do José governador de todo o Egito. Então abaixo da palavra do faraó, a palavra que mandava era a palavra de José. E aí então ele ganhou vestes novas, ele ganhou poder, né? Além de tudo, Deus deu para ele também uma mulher, que depois ele se casou, acho que, se não me engano, foi com a sobrinha do faraó. Então, assim, deu, de uma hora para outra, de repente, Deus ele exaltou José. Então, ele dormiu escravo e acordou o governador. E aí, o que Deus fez? Aqueles irmãos dele que tinham traído ele e abandonado ele, Deus fez eles precisarem de José depois. E aí, quem foi que socorreu eles? Porque lá na terra de José, onde os irmãos dele estavam, que era a terra de Canaã, passou por uma grande fome, né, uma grande seca, e aí é onde que tinha comida? Só no Egito. E aí, os irmãos de José foram lá para poder comprar comida, e nem reconheceram José quando eles viram, porque José já estava totalmente diferente, né? Estava ali com vestes reais ali, né? Com uma roupa de governador, né? Com todo aquele glamour, e os irmãos nem reconheceram, gente. Mas José reconheceu que eram os irmãos dele que tinham traído ele, abandonado ele e vendido ele como escravo. E assim, antes de José perdoar eles, José chorou 8 vezes, tá? Porque é uma dor que é difícil para a pessoa, né? Mas ele, com a graça de Deus, ele conseguiu perdoar os irmãos. Então, assim, o que eu quero deixar aqui para você também, que tá passando, às vezes, por essa situação, de repente você foi abandonado, de repente você foi traída, humilhada. O que Deus faz? Ele faz aquelas pessoas que nos abandonou, que nos humilhou, que nos traiu, ele faz essas pessoas precisar da gente. Tá? E assim, a pessoa vai passar pela situação que ninguém vai poder ajudar ela, só você que vai poder ajudar, porque Deus cria a situação para poder te honrar e para a pessoa precisar de você. Então, para que o nome dele seja exaltado através da sua vida. E porque Deus, o que ele faz? Ele abate aqueles que se elevam e ele eleva os humildes, né? Aqueles que foram enganados, traídos, Deus vai humilhar, Deus vai exaltar essas pessoas, né? E vai humilhar aqueles que de repente agiram de má fé,
com os escolhidos dele. Então, assim, se você está passando por essa situação, não desiste. Fica de pé, você pode ter certeza que essa pessoa vai precisar de você, vai bater na sua porta, vai precisar de você, vai te pedir perdão e só você que vai poder ajudar essa pessoa, porque Deus ele vai criar uma situação justamente para que essa pessoa que te humilhou, que te traiu, que te abandonou, precise de você. E Deus ele vai te exaltar. No mesmo lugar onde você foi humilhado, onde você foi envergonhado, Deus ele faz questão de te honrar, Deus ele faz questão de te exaltar, né? Assim como está na palavra, né? Ele coloca uma mesa, prepara uma mesa perante os nossos inimigos, e é isso que Deus faz. Então, assim, ergue a sua cabeça, confia no Senhor, apresente ao Senhor a sua situação e descansa, porque você pode ter certeza que Deus ele já está agindo para poder fazer justiça, né? Para poder te dar a vitória e para poder te exaltar perante essa situação. Então, depois, se você quiser, você pode procurar lá a história de José do Egito para você ler todos os detalhes dessa história, que é uma história muito bonita, né? E é uma história que ela é muito inspiradora, onde que mostra a fidelidade do nosso Deus, que ele, com certeza, ele não esquece dos filhos dele, ainda que seu pai, sua mãe, né, o seu esposo, sua esposa, qualquer pessoa tenha te abandonado ou te traído, Deus ele não esquece de você e ele nunca te abandona. Então, no momento dele, na hora certa, Deus ele vai criar uma situação para poder te socorrer, para poder te tirar do fundo do poço e para poder te dar uma vida nova, para poder te exaltar e fazer com que você tenha uma vida muito melhor do que aquela que você tinha antes. Então você pode acreditar que Deus ele já está preparando a sua vitória, e a sua vitória ela vai ser grande, e a sua vitória vai virar notícia aí na sua cidade, aí no meio dos teus, porque eles vão ficar impactados, impressionados com o que Deus vai fazer na sua vida, tá bom? Então tenha fé. Já declara aí que a sua vitória Deus já está preparando, que você pode ter certeza que dessa situação você vai sair exaltado de posse de vitória, porque o nosso Deus é o Deus de milagres, é o Deus de prodígios e é o Deus justo. Ele nunca compactuou com a injustiça e ele nunca vai compactuar. Então, se você está aí nessa situação, você foi humilhado, traído, desprezado e você sabe que você não merecia, não precisava passar por isso, você pode ter certeza. Deus não vai deixar essa situação sem resposta. Ele vai bradar nessa situação e ele vai te dar o socorro, né? Porque ele é Deus presente, bem presente, né? E traz o socorro na hora que a pessoa está mais necessitando. Então você pode olhar os seus olhos, elevar os seus olhos para o alto e entender o seu socorro vem de Deus. Amém? Então fique na paz, Deus te abençoe e tenha certeza. A vitória já é sua. Então, que você possa já tomar posse, que você já possa declarar que a vitória já é sua e nem olhos viram e nem ouvidos viram aquilo que o Senhor está preparando para aqueles que o amam. Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor está preparando para você, aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Amém? Deus te abençoe, fique na paz e até o próximo vídeo.